Jó, capítulo 32. Opa! Nós estaremos olhando para esse conjunto aí de capítulos desse livro. Quero começar com você fazendo uma oração, depois nós já começamos a nossa introdução, e aí começamos de fato a nossa aula. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, privilégio que o Senhor nos concedeu de fazermos parte de uma família e podermos, no dia que o Senhor instituiu, estarmos na Tua casa para juntos aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Abençoa-nos neste momento, nos dê a capacidade cognitiva de compreender tudo aquilo que o Senhor requer e quer passar para nós nesse momento, e que nós consigamos, então, colocar isso em prática no nosso dia a dia. Afinal, nós sabemos que um conhecimento de Ti sem uma prática é inválido. Nós precisamos, ó Pai, viver uma vida que glorifique o Teu santo nome. Então, todas as vezes que nós abrirmos a Tua Escritura, que nós consigamos não apenas tê-la como a nossa regra de fé, mas também como a nossa regra de prática. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida que glorifique o Teu santo nome. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, João 16:33 traz uma verdade para nós que muitas vezes nós não queremos falar sobre ela. Se você for em algumas igrejas, principalmente as igrejas de uma segunda ou terceira onda do pentecostalismo em nosso país, você verá diversas promessas chegando ao seu coração. Então, te prometerão uma boa quantia de dinheiro, te prometerão um aumento salarial, te prometerão uma vida mais fácil. Isso são promessas que costumeiramente acontecem em determinados círculos e determinadas comunidades de fé. Só que João 16 traz para nós uma promessa, e dessa vez uma promessa bíblica, que muitas vezes nós não queremos falar. Você sabe qual é essa promessa? No mundo tereis aflições. E quando Jesus fala isso para nós, ele fala isso para nós de forma positiva, no sentido de que isso vai acontecer. Quer você queira, quer você não queira, no mundo você terá provações, aflições. Venhamos e convenhamos, façamos um breve histórico sobre a nossa vida. Quantas aflições nós já passamos? Se fizéssemos um levantamento dessa última semana, quantas coisas aconteceram sem que nós quiséssemos? Quantas coisas aconteceram longe da nossa vontade? E isso nos trouxe aflição. Mas é interessante quando nós olhamos para esse texto que nós percebemos que, no final, há uma palavra de ânimo para nós. Uma palavra que diz que você pode ter bom ânimo, mesmo passando por aflições. Mas perceba, essas aflições chegarão na vida do justo e na vida do injusto. Ela chegará na vida do crente e na vida do não crente. Então não pense em você, porque agora você é considerado filho de Deus, que você está livre de passar por aflições. Pelo contrário, muitas vezes a nossa associação com Cristo faz com que nós passemos ainda por mais aflições. Você quer ver alguém que pode falar muito bem sobre isso? Qualquer missionário. Todo missionário que deixou a sua vida para pregar o evangelho em uma terra estranha vai passar por muitas mais aflições do que pessoas ímpias presentes naquele mesmo contexto. Porque a associação a Cristo faz com que muitas vezes nós passemos por aflições. E é uma pergunta para você. Você já passou por algum momento que você se sente sufocado? Porque o peso do seu sofrimento é tão grande que parece que você fica sem ar. Você já passou por algum momento como esse? Algum momento que você perde as palavras e que um choro copioso surge e você chora, chora, chora e você não para de chorar porque algo está te machucando por dentro. Você já passou por isso? Você já passou por momentos que diversas aflições aconteceram até que um grande bolo de aflições tomou conta do seu coração e você não consegue mais controlar? E parece que você fala que, não, eu estou a ponto de surtar porque eu não aguento mais coisas ruins acontecendo na minha vida. Eu creio que todos nós já passamos por momentos como esse. Todos nós já tivemos momentos no qual seria muito mais fácil que o Senhor voltasse naquela hora. A gente brinca e não brinca com isso ao mesmo tempo, porque existe o suicídio gospel. O que é o suicídio gospel? É aquele momento que você está tão atribulado, você fala, Jesus, nem para você voltar agora. Você só quer que ele volte porque você quer que sua dor acabe.
Então, se Cristo volta, sua dor acaba, então você pede para morrer. Você não faz porque você não tem coragem. Mas você fala assim, se Jesus voltasse agora, seria excepcional. Quantos de nós já falamos isso? Quando está tudo bem, nós até esquecemos do céu. Mas quando as aflições começam a surgir, parece que o céu vem à nossa lembrança na hora. Falar, nossa, que se Jesus voltasse hoje, estaria tudo muito mais interessante. Jó é um livro de sofrimento. Se tem alguém que sofreu, foi Jó. E Jó tem essa grande loucura, um grande paradoxo de você ter uma pessoa justa, e o próprio Deus fala isso sobre Jó, que Jó era uma pessoa justa no capítulo 1, mas você vê um sofrimento chegando da vida de Jó que você fica boquiaberto. Se você lê como um grande livro, e você lê, você fica, cara, o que mais pode acontecer na vida desse homem? Porque tudo está dando errado. Jó perde sua família, Jó perde seus bens, Jó perde a sua própria saúde. E todos os momentos você vê Jó perdendo mais alguma coisa. E você fica pensando, você fica aflito ao ver a aflição de Jó. E é engraçado que a gente vai ter que fazer um panorama bem amplo sobre Jó, para que eu possa encaixar você nessa história. Mas é engraçado que quando tudo isso acontece, Jó ele tem uma atitude muito santa com isso. Porque o que Jó faz? Jó rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, ele adora e confessa ao Senhor. Então, quando as aflições começam a chegar na vida de Jó, ele começa a se comportar como um crente deveria se comportar. Então, ele rasga suas vestes, que era uma prática da época, para mostrar o sofrimento. Ele raspa a sua cabeça, ele ora ao Senhor e está tudo certo. Mas esse momento cristão de Jó começa a passar. Porque daqui a pouco ele começa a ter atitudes um pouco controversas. E aí vai mais uma pergunta para você. Porque muitas vezes, quando nós começamos a ter aflição, a gente até passa bem por ela. Então, se a aflição chegar à sua vida 1 ou 2 dias, você passa que nem um crente. Você ora, você jejua, você vai à luta, você não desanima. Mas muitas vezes nós cansamos das nossas aflições. E se essa aflição durar 1 mês na sua vida, você não age mais como cristão. Você já parou para pensar nisso? Parece que o nosso ser cristão tem data de validade. E até determinado momento você consegue, mas passou desse momento você não consegue. Muitas vezes nós falamos assim, vamos fazer uma campanha de oração para que isso aconteça. Essa campanha dura 1 mês. Se o Senhor não te responder em 1 mês, você para de orar. E o que falar das mulheres que oraram por seus esposos? Esposos. Eu conversei com alguém. Cadê a Miriam? Cadê a Miriam? Tô fazendo chamada. Ela me falou sobre algum caso de alguém que orou 39 anos. Eu acho que era da família do Edson. Alguém que orou 39 anos, uma esposa que orou 39 anos pelo esposo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, a Miriam falou para nós. 40 anos. Imagine. Orou 40 anos para que o esposo fosse encontrado por Cristo. Muitas vezes nós não temos a capacidade de orar 1 mês. Por isso. Por quê? Porque aflições parecem ter um tempo especial e determinado nas nossas vidas. Se elas passam, você não consegue mais se comportar como um cristão deveria se comportar. Jó não acontece dessa forma, não. A aflição de Jó ela demora mais um pouquinho. E aí entra em cena 3 amigos de Jó. E esses amigos chegam, e eles chegam para aconselhar Jó. E a gente tem 3 nomes muito estranhos. A gente tem Elifaz, Bildade e Zofar. Então, Jó ele é construído como uma grande narrativa contando esses discursos entre essas pessoas. Jó passa por aflição, entra Elifaz, fala com Jó, Jó responde. Entra Bildade, fala, entra Zofar, fala. E a gente acabou, quando a gente olha para o capítulo 32, nós acabamos de ver o último discurso de Jó. Os amigos de Jó, eles começam a tentar ter a teologia deles de forma prática e começam a achar desculpas para o porquê Jó está passando por isso. Então eles começam a falar, Jó está passando por isso porque pecou contra o Senhor. Jó está passando por isso porque algo você fez, porque Deus não retribuiria você se você não tivesse feito algo. Ixi, eu lembrei agora que eu estou com slide. Glória a Deus por isso. Deixa eu colocar, senão eu vou esquecer. Tá. Isso aqui acontece justamente essa lógica falha dos amigos de Jó. A gente tem, então, a fórmula rígida dessas pessoas, e eles entendem que esse sofrimento intenso que eles possuem é fruto de um pecado oculto. Então, eles não conseguem pensar que uma pessoa justa poderia passar por sofrimentos. E aí, deixa eu contar um segredo para vocês.
Jesus sofreu, não sofreu? E sofreu muito. Ele sofreu ao ponto de suar sangue em sua última aparição no Getsemane. O que isso mostra para nós? Que sofrimento não é igual a pecado. Muitos de nós podemos sofrer, mesmo sem cometermos nada contra o Senhor. Porque o sofrimento, ele é algo que acontece em um mundo caído. O sofrimento faz parte da nossa experiência humana desde que Adão e Eva pecaram. A partir dali, o sofrimento é algo comum para nós. É por isso que nós temos uma gripe, e homem quando tem gripe, misericórdia. Meu Deus. O homem quando tem gripe não levanta nem da cama, eu falo por mim. A minha mãe gripada faz tudo. Tudo, parece que ela não teve nada. Eu gripado, meu pai gripado, nossa. A gente não faz quase nada. Mas essa é a realidade que para eles entendem. E o erro dessas pessoas não está em afirmar a justiça de Deus. De fato, Deus é justo. E, de fato, muitos dos nossos sofrimentos são frutos de pecado. Tá? Não é que essa lógica esteja errada. Muitas vezes nós sofremos porque pecamos contra o Senhor. O pecado nos afasta do Senhor e, muitas vezes, nos tira até a alegria da salvação. Você já olhou para o Salmo de Davi, quando ele peca contra Batseba, o profeta Natan chega a ele, convence ele do seu pecado, e quando ele é convencido, ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não deixou de ser salvo, mas a alegria de ser salvo saiu do seu coração, por conta do seu pecado. Então, muitos de nós, de fato, passamos por coisas porque pecamos contra o Senhor, porque não vivemos de acordo com como as Escrituras nos afirmam. Mas isso não é uma regra matemática. Isso não é algo que acontece todas as vezes. Tem muitas vezes que nós sofremos, mas sofremos não pelo nosso pecado, mas porque estamos no mundo caído. Pode passar, por favor, esse slide? E aí a gente é apresentado, então, no capítulo 32, a um homem chamado Eliú. Eliú, então, ele é apresentado para nós como alguém que dá um conselho positivo a Jó. Alguém que consegue, mesmo em meio ao sofrimento, olhar para Jó e aplicar a ele uma realidade positiva. A grande questão disso tudo é que eu apresento para vocês ali. Como um coração centrado em Deus aprende a falar, ouvir e aconselhar em meio ao sofrimento. Porque, queridos, existe um tipo de relação que nós nunca vamos fugir. Aconselhar e ser aconselhado. Você já deu conselhos para alguém? Já. Você já recebeu o conselho de alguém? Já. A nossa vida, por completo, é aconselhar e ser aconselhado. A grande questão é, qual é o conteúdo do conselho que você dá? Porque muitas vezes, a palavra do Senhor está aqui, ó. Mas quando ela vai passar para a nossa boca, ela sofre uma alteração terrível. Então, alguém chega para você, por exemplo, o esposo traiu. Trai de novo. Fulano me brecou na rua. Sai do carro, briga com ele. Meu chefe está agindo ruim comigo. Levanta, abre sua boca e manda ele. Aí não completa quem está na igreja. Mas lá fora você daria esse conselho. Por quê? Porque muitas vezes a nossa crença não aparece em nossos conselhos. E isso é tão prejudicial que eu acho que o profeta Jeremias vai falar que os falsos profetas, quando ele vai falar contra os falsos profetas, ele diz que eles estão roubando, furtando as palavras do Senhor. Quando falam, que estão falando pelo Senhor e falam pelo seu próprio coração. Perceba você como crente, você hoje é o portador da palavra do Senhor. Você tem a função de chegar ao mundo e pregar o Evangelho. Todas as vezes que você não faz isso, você está furtando as palavras do Senhor. As palavras que Ele colocou em nossos corações para que nós aconselhemos uns aos outros são furtadas todas as vezes que os nossos conselhos são entregues e não o conselho do Senhor. Por isso, essa aula é tão importante para nós. Nós precisamos aprender com Eliú, mesmo em sua insignificância e mesmo em seu pecado, como nós podemos aconselhar corretamente o nosso irmão quando ele está passando por um momento difícil. Pode passar, por favor? Então, a gente está aqui para quem
Eliú, a gente vai começar a apresentar esse personagem para você, para que a gente possa entender um pouco mais sobre ele. Observe o capítulo 32 de Jó, e agora a gente vai começar a olhar um pouquinho mais para a sua Bíblia. O verso 2 diz que Eliú era filho de Baraquel, buzita, ele é da família de Irão. E ele, então, está ali, e ele está irado com duas coisas, e ali aparece. Ali, ó. Ele está irado tanto contra Jó, porque Jó, ele acabou de discursar aqui. Se você olhar para o capítulo 29 e até o capítulo 31, você vai olhar na sua Bíblia, que fala sobre Jó, e Jó falando, então, contra os seus amigos. No capítulo 32, então, levanta-se Eliú. E Eliú está irado com Jó, porque Jó entende que nele é justiça própria, mas, ao mesmo tempo, ele também está irado com os amigos de Jó. O versículo 3 diz assim, ó, também a sua ira se acendeu contra os teus amigos. Por quê? Mesmo não achando eles o que responder, condenaram a Jó. Então, ele está irado tanto com Jó, quanto com os amigos de Jó, nesse momento. Então, é muito interessante isso, porque a ira, ela pode ser tanto um pecado, como algo benéfico para o crente. Já parou para pensar nisso? Porque quando a gente olha para o versículo, a gente fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Ira não é sinônimo de pecado. Tanto que o próprio Deus tem uma ira santa sendo aplicada. Aí você me pergunta, qual que é a diferença das duas, então? E aí, qual que é a diferença das duas? Para vocês. O que seria uma ira santa e uma ira não santa? Tá, e a ira não santa? Eu acho que a gente consegue encontrar essas duas respostas. Porque a gente não pode se conformar com o pecado, porque o pecado é detestável pelo Senhor. Então, a ira santa é quando nós detestamos aquilo que o Senhor detesta, e nós não nos conformamos em estar naquele estado. Então, nós precisamos, de fato, estarmos irados com o nosso pecado. Deve despertar em nós uma repulsa tamanha, que nós não podemos nem chegar perto dele. Nós temos que nos irar também com aqueles que falam mal do nosso Deus. Não com a pessoa em si, mas com a fala dessa pessoa. Todas as vezes que alguém se levanta para falar o nome do nosso Deus, deveria subir em nós uma ira santa, porque nós entendemos que o nome de Deus não pode ser blasfemado. Todas as vezes que alguém se levanta para falar contra o nosso Deus, nós precisamos automaticamente levantarmos e nos posicionarmos. Isso em todos os âmbitos. Na educação, na política, na universidade, no campo da educação que eu já falei agora, na vida matrimonial, no seu trabalho, mesmo que isso custe a sua própria vida. Essa é a ira santa. Mas a ira não santa é quando você ira porque você detesta aquilo. Então pensa comigo, alguém me fez algo mal, alguém fez algo ruim contra mim, alguém falou mal de mim, e eu me iro com essa pessoa. Isso está errado. Aí a gente vai ter que aplicar o versículo da longanimidade. É de olhar para aquela pessoa e ter longo ânimo, paciência. Deu para entender a diferença? Eu posso tirar contra o pecado dela. Falar mal, a maledicência é detestável contra o Senhor. Mas eu preciso irar-me com ela porque ela está ofendendo, antes de me ofender, ela ofende ao próprio Deus. Porque todo pecado é contra Deus. Mas se a minha ira significa apenas uma inconformidade que eu tenho com o que ela está falando, é uma ira pecaminosa. Então, esses dois tipos de ira. Observe que a ira de Eliú, ela é uma ira santa. Por quê? Observe o verso 2. O verso 2 diz que ele se ira contra Jó, porque Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Jó estava negando a justiça de Deus. O verso 3 se acende contra a ira dos amigos de Jó, porque eles estavam condenando a Jó, que também é detestável perante o Senhor. Então, essa ira que Eliú estava sentindo aqui era uma ira de falar, eu preciso me posicionar, porque está acontecendo algo totalmente longe das Escrituras aqui.
E aí ele se posiciona. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que eu acho essa parte muito, muito, muito boa. Porque é a segunda parte ali do quem é Eliú. Se você olhar no verso 8 e verso 9 da sua Bíblia, vai falar assim, ó. Na verdade, há um espírito no homem, o sopro todo-poderoso o faz sábio. Os mais de idade não é que são sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Ele está começando a falar de algo que a gente muitas vezes credibiliza em nossa vida. Muitas vezes nós entendemos que uma pessoa mais idosa, ela é mais sábia. Não necessariamente. E aí aqui mostra isso. Por quê? Porque ele diz, o verso 4, diz para nós que ele esperou para falar de Jó, pois os outros 3 amigos eram mais de idade do que ele. Então, como tinha uma cultura muito de respeito, ele deixou os mais velhos falarem, para depois ele falar. Só que o que aconteceu? Quando os mais velhos falaram contra ele, falaram coisas erradas. E aí que ele tira essa grande conclusão no verso 8. No verso 8 diz assim, ó, quem faz o homem sábio é um espírito nele, o Espírito Santo. É o sopro do Todo-Poderoso que o faz sábio. E olha que interessante, onde que você vê sobre esse sopro? Onde que está esse sopro? Lá atrás. Gênesis 2. Você já parou para pensar por que você é diferente de um cachorro? Ou de um gato? Já parou para pensar? Por mais que agora eu seja irmão de pet, viu? Meu pai agora é pai de pet. A gente tem um pet lá em casa. Ele posta mais foto do pet do que minha. Mas, mas por que nós somos diferentes do cachorro, por exemplo? Porque somente em nós foi soprado o fôlego de vida, que é o nefesh. Nós somos alma vivente. Somos os únicos. E é justamente esse sopro em nós que nos faz ter um cognitivo capaz de ser sábios. É claro que o pecado, ele destrói essa característica. Não por completo, mas ele mancha. No entanto, quando o Espírito Santo revivifica-nos, nós agora então podemos ser sábios nele. Isso não tem a ver com idade. É por isso, meu querido irmão, idoso, continuem firme na palavra de Deus. Leiam-na todos os dias. Não olhem para o cabelo branco de vocês e pensem que nele está a sabedoria de vocês. Não. A sabedoria de vocês está aqui, ó. E vocês podem ser muito mais sábios do que nós. Por quê? Porque vocês tiveram mais tempo com isso aqui. Essa é a única coisa que te vai ser mais sábio do que um mais jovem. É o quanto você sabe e aplica mais sobre o Senhor Deus. Isso ao mesmo tempo que te constrange, porque você fala, poxa, então para eu ser sábio eu preciso estudar? Sim. Ao mesmo tempo, o próprio Paulo, quando ele vai falar sobre as moças mais novas, ele diz para as mais velhas instruir essas moças mais novas. Então, na igreja, a gente precisa ter o relacionamento do mais velho ensinando o mais novo. A gente precisa de vocês. Falo como jovem. Eu preciso olhar para vocês e encarar em vocês uma fonte de sabedoria. Porque existem coisas nessa vida que eu nunca passei. E vocês já passaram. E vocês podem olhar para mim e falar assim, ó, eu já passei com isso e biblicamente eu lidei dessa forma. Mas se vocês não me falarem biblicamente, eu vou sofrer. Porque eu não vou ter ninguém para me orientar dessa forma. Vocês entendem? Os jovens precisam de vocês. Da mesma forma, vocês também precisam de nós jovens. E aí vai um grande alerta para os jovens. Se nós não focarmos na palavra do Senhor, os nossos conselhos serão totalmente inúteis nessa igreja. Se vocês não forem pessoas prendadas, e aí o próprio Salmo fala isso para nós, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o conforme a palavra do Senhor. A única forma que você tem de manter firme e puro o seu caminho é olhando para as Escrituras e tendo nela a grande regra de prática e de fé da sua vida. Se vocês não passarem tempo com isso aqui, dia a dia, vocês vão se perder. Nós precisamos de jovens dispostos a abrirem as suas Escrituras e caminharem com ela. E é isso que Eliú faz. Eliú, ele chega então e ele fala, eu estou totalmente irado por dentro, porque tem algo acontecendo aqui que não está glorificando ao Senhor. Eu preciso falar. E mesmo sendo jovem, Eliú fala. Você lembra de outro jovem que faz a mesma coisa?
Dois, na verdade, que agora eu lembrei de outro. A gente tem Timóteo, sendo levantado por Paulo para ser pastor de uma igreja. E aí Paulo olha para Timóteo na segunda carta e fala assim, Timóteo, não despreze as pessoas na sua mocidade. Não deixe que te desprezem porque você é jovem. Mas seja exemplo aos fiéis. Você percebe, então? Eu gosto muito de Timóteo porque eu sempre sou o mais jovem de tudo, né? Então, eu sou um seminarista que tem 24 anos. E, geralmente, eu chego nas igrejas e todo mundo é mais velho que eu. E qualquer conselho, qualquer grupo de presbíteros que um dia eu pastorearei vão ser mais velhos que eu. Então, vamos supor que eu chegue na Maranata e seja e pastorei junto com os meus presbíteros. Eu vou ter idade para ser filho deles, entendeu? Então, você fala, nossa, e como que vai acontecer isso? E eu lembro muito de Timóteo nessa parte. E Timóteo fala, a sua mocidade não é motivo para desprezo. No entanto, seja exemplo. Seja exemplo. Como que nós, então, não olhamos para o desprezo do outro, quando nós somos exemplo para esse outro? Mas a gente tem o exemplo do próprio Jesus. A pouca parte da Bíblia que fala sobre a história antes dos 30 anos de Jesus, fala que ele ia às sinagogas e pregava. Mesmo sendo jovem. Então, juventude não é sinônimo de imaturidade. Não necessariamente. Da mesma forma que a velhice não é sinônimo de sabedoria. Fiquem muito atentos com isso. Não usem para justificar nenhum outro. Não usem a sua idade para falar que você é imaturo, e nem usem a sua idade para falar que você é sábio. Mostre isso no seu proceder. E aí sim, você será sábio em qualquer uma das idades. Então, a gente é apresentado a Eliú. Pode passar, por favor? Eu acho que eu já falei sobre essa parte. E aí, Eliú, então, ele apresenta para nós esses 3 grandes bases do aconselhamento cristão. Primeiro, que ele tem um zelo muito grande pela palavra do Senhor. E eu me perdi nas minhas anotações, porque eu começo a falar tanta coisa que eu não tinha botado. E aí, quando eu vejo... Tá. A gente vê o zelo de Eliú, aqui, por exemplo, no verso 11, se você ler, ele fala assim, ó, eis que aguardarei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscavais o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não um homem. Ou seja, quando Jó falou, vocês não conseguiram mais aconselhar Jó. Ele estava zeloso por aquilo que poderia ser falado e por aquilo que não foi falado. Ele tem convicção no que ele crê. E ele sabe que o que está sendo falado não tem nada a ver com a sua convicção. Mas, ao mesmo tempo, ele tem humildade. E eu acho esse verso muito bonito. Ele diz, eu acho, no verso 6, ele fala sobre a sua juventude. Mas, no verso... Deixa eu ver... Os 3 acaso. Aqui, ó. Ele fala no verso 17, do capítulo 32. Ele fala assim, ó, também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar. O meu espírito me constrange. Olha a ira que ele estava aqui. Ó. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Jó, eu não farei acepção de pessoas. Nem usarei de lisouras com um homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Jó, eu sou como um vinho sufocado em um odre. Eu preciso falar. Então me escuta, mas saiba que eu não vou falar para te agradar ou para agradar os outros. Não. Eu vou falar aquilo que o Senhor colocar em meu coração. No verso 4 do capítulo 33, então, ele fala assim, ó, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele sabe que a sabedoria não está nele. A sabedoria está naquele que o fez. E aí que revela a grande humildade dele. O verso 6 diz que, eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado de barro, Jó. E olha que coisa interessante, porque tem vezes que nós chegamos a aconselhar alguém e nós queremos nos colocar de uma posição de autoridade para falar com aquela pessoa. Não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém que é santarrão. É aquela pessoa que nunca pecou. Então, você fala com aquela pessoa e aquela pessoa coloca uma pompa para falar com você que você tem até medo de falar que você é um pecador para ela. É
terrível conversar com pessoa assim. Ou quando você fala assim, ó, nossa, eu estou sofrendo por causa disso. Aí a pessoa fala, mas se você estivesse na minha vida, você saberia o que é sofrimento. Nossa. Você não quer escutar o sofrimento da outra. Você quer falar sobre o seu sofrimento. Mas perceba que muitas vezes nós queremos nortear a vida do outro a partir da nossa própria vida. E queremos sempre nos colocar em uma posição de autoridade para falar com o outro. Com Eliú não acontece dessa forma. Ele olha para Jó e fala, Jó, eu sou como você. Eu sou formado do barro. Eu sou como você, eu sou frágil. Eu sou pecador como você. Mas mesmo assim, o Senhor pode me utilizar para falar sobre a sua vida. Me permita ser um instrumento de Deus para falar para você. Olha como muda de figura. Olha como seria muito mais interessante se a pessoa fosse confessar o pecado para você e ao invés de você começar a condená-la, você chorar junto com ela quando ela chora, confessando o pecado dela. Como seria muito mais agradável que antes de você condenar o pecado dela, você falar quem ela é em Cristo. Porque o próprio Cristo olha para aquela pessoa e para qualquer pessoa que é filha dele, que foi predestinada à salvação por ele. E fala que não mais nos encara como pecadores, mas como filhos amados dele. Afinal, nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor dele. Então, todas as vezes que você aconselhar alguém que é crente como você, olhe para ele como um filho de Deus. Dê esperança a essa pessoa. Fale que vocês estão juntos. Fale sobre a dádiva de ser filho antes de acusar o pecado. Não é exatamente isso, por exemplo, que ele faz com a mulher adúltera? Enquanto as pessoas estão apedrejando, primeiro ele recolhe a mulher para si, para depois denunciar o pecado dela. Mas primeiro, ele recolhe ela para si. Eu sempre uso muito isso nos meus aconselhamentos. Tem pessoas com pecados tremendos, tremendos. E a pessoa sofre para falar comigo. E eu sei que ela está sofrendo. Porque não é fácil eu confessar pecado para ninguém. É fácil eu confessar pecado? É fácil falar sobre a sua fragilidade para alguém? Não é. É fácil contar vitória para outras pessoas. Mas é tremendamente difícil contar as nossas fraquezas. Então eu sei como é terrível para alguém confessar o pecado para mim. E aí quando a pessoa confessa, eu vou jogar um bocado de pedra nessa pessoa. Isso não é sabedoria. Isso não é o que o Senhor faria. Isso não é o que o Senhor quer que nós façamos. Não estou falando que pecado deve ser mantido em oculto, não é isso. Confronte o pecado. O pecado está sempre confrontado. Mas saiba a forma de fazer e o período para fazer. No aconselhamento, a gente tem um grande máxima que fala assim, fale sempre a verdade em amor. Se você falar só a verdade, você vai machucar a pessoa. Se você for só amoroso, você vai ser complacente com essa pessoa. Fale sempre a verdade em amor. Utilize os dois juntos. E nunca perca de vista nenhum nem outro. Então a gente tem zelo e convicção, humildade e a sensibilidade pastoral. Aí você fala assim, não, eu não sou pastor. Por que eu tenho que ter uma sensibilidade pastoral? Porque todos nós, e observe isso, todos nós somos chamados a pastorear uns aos outros. Não pesa somente sobre mim a responsabilidade de pastorear o seu coração. Pesa sobre cada um de nós a responsabilidade de aconselhar-nos mutuamente, a responsabilidade de consolar-nos mutuamente, a responsabilidade de orar uns pelos outros mutuamente. Todas as vezes que Paulo fala sobre esses termos que eu falei para vocês, ele não se dirige ao pastor, mas se dirige à comunidade, à igreja local. Nós somos chamados a nos aconselhar. Você não precisa de um conselho apenas pastoral. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui. O mesmo conselho que eu posso te entregar, a Nájila poderia te entregar também. Se assim, tanto eu quanto ela estivermos fixados na palavra do Senhor. Então, em nós, e aí vem uma cultura muito católica romana em nós, porque muitas vezes nós consideramos que a figura do pastor é como se fosse um papa. Você quer ver uma coisa muito interessante? Quando a gente chega em qualquer aniversário, a gente chega lá no aniversário, de qualquer pessoa que seja, tem pessoas variadas na igreja. Quem que ora pelo aniversariante? Pastor. Por quê? Você é próprio para pensar? Por que só o pastor que ora? Duas respostas, uma boa e uma ruim. Se você entende que a oração do pastor, por ser pastor, tem mais força, você é romanista sem nem perceber. Nós não acreditamos dessa forma. Agora, se você fala assim, pastor, uma autoridade da minha igreja está aqui, então eu vou honrá-lo.
pedindo para que ele ore pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa, enfim, ok, é uma prerrogativa justa. Mas nunca pense que a oração do pastor tem mais poder, porque não tem. Eu não tenho poder nenhum. Se quiser que eu oro. Mas vai ser igual a qualquer um de vocês. Não reside sobre nós poder qualquer a mais do que qualquer um de nós. E isso não apenas te consola, mas também te confronta. Essa sensibilidade que eu preciso ter, você também precisa ter. É muito interessante, eu vou contar muito por cima, assim, mas teve uma vez, nessa igreja mesmo, eu estava conversando com um casal, e aí eu conversando com esse casal ali na porta mesmo. Ali naquele lugarzinho de cá, na escadinha, tinha uma pessoa, e ela só me olhou assim, ó, e parou de me olhar. Na hora eu falei, tem alguma coisa de errado. Aí eu, conversando com aquele casal, doido para acabar logo para ir para saber o que é. Aí eu acabei de conversar e tal com aquele casal e fui direto. Tava todo mundo tomando um cafezinho lá embaixo. Os meus amigos, estavam todo mundo tomando cafezinho, todo mundo lá e tal. Mas eu falei, não, parei. Falei, não, vou conversar como estava a pessoa. E aí conversei, resultado da conversa, a gente orou junto, porque aquela pessoa estava passando por uma luta. Se eu quisesse tomar café com os meus amigos, eu desceria. Que é o que eu sempre faço. Mas se nós tivéssemos sensibilidade, nós perceberíamos quando um de nós não está bem. Nós perceberíamos quando um de nós está passando por um momento difícil. E nós deixaríamos tudo, até aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, para estar com aquela pessoa. Porque eu sou igreja, porque você é igreja junto comigo. Eu não sou igreja apenas com a Valéria, porque nós estamos na classe de Timóteo. Ou porque ela me levou para comer comida japonesa. Mas se você quiser me levar também, fica à vontade, meus irmãos. Mas não é só por causa disso. Eu amo a Valéria. Mas eu também preciso amar a todos vocês. Porque vocês são igreja junto comigo. Preciso amar o seu Zé e a Nájila, que me ofereceram uma coquinha. Mas eu preciso amar todo mundo, mesmo quem não me chama para almoçar. Brincadeiras à parte, queridos, mas nós somos chamados para amar a todos igualmente. Porque todos nós somos igreja, junto um com o outro. Eliú, então, ele tem essas 3 bases do aconselhamento que para mim são fundamentais. O cuidado com os que sofrem deve exigir zelo, humildade, sensibilidade. Que oração aí, gente? Tá. Eu acabei a minha introdução agora. Ai, Jesus. Eu nunca conseguirei. Eu sou muito prolixo, gente. Ore por esse pobre seminarista. Pode passar, passa, que a gente vai dar uma olhada aqui nessas respostas de Jó. Então, tá ok. Capítulo 32, nós somos introduzidos a Eliú. Capítulo 33, Eliú começa a falar. Então, Eliú vai falar até o capítulo 37. Depois do capítulo 37, então, a gente vai começar a ver agora um discurso entre Jó e Deus. Aí o negócio começa a pegar fogo. Mas não vai ser eu quem vou falar para vocês, graças a Deus. Será, com certeza, o pastor Toniel, o pastor Jonas, que tem muito mais conhecimento do que eu. Então, eu fiquei ali com Eliú antes. Glória a Deus. Deus é providencial demais, meus irmãos. Se fosse mais um domingo, seria eu. Mas olha que interessante aqui. Então, Eliú, ele começa a falar. E a fala de Eliú tem 3 grandes pilares, que é muito interessante de nós vermos. Primeiro, ele começa falando sobre Deus não precisar prestar contas a nós. Segundo, que Deus é a única fonte do bem. E terceiro, que Deus é sábio e ele é justo. Essas 3 coisas são verdades bíblicas. E a gente já começa a perceber que o conselho de Jó tem base aonde? Nas Escrituras Sagradas. O conselho de Eliú. Eliú não nasce do seu próprio entendimento, mas o conselho dele nasce do entendimento correto sobre quem Deus é. Pode passar? Que a gente vai começar a olhar um pouquinho para essas 3 aqui. Observe, então, que a gente tem uma grande diferença já de cara entre os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, com Eliú. Porque a visão dos amigos é que a dor é vista como uma prova automática de culpa ou punição direta. E isso leva Jó a se questionar, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado para que isso acontecesse? Essa é a pergunta que os amigos de Jó eles querem despertar no coração, então, de Jó. Mas a visão de Eliú é completamente contrária. Observe o capítulo 36, o verso 15 dele. Ele diz assim, ó, ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Olha que coisa interessante, porque, e aqui minha fala vai virar um pouquinho, vai soar um pouquinho estranha, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Os desertos da nossa vida não são lugares de condenação,
mas são lugares de proximidade com o Senhor. Deixa eu explicar para soar um pouco mais presbiteriano. As suas aflições, tudo aquilo que você passa, sejam coisas boas ou sejam coisas difíceis, servem para que o caráter de Cristo se aperfeiçoe em sua vida. Observe o que diz, por exemplo, Paulo. Ele diz para nós que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Aí você fala, qual que é o meu bem? Porque o seu bem pode ser ter um carro do ano, pode ser receber um aumento salarial, pode ser uma viagem importante para Genebra, não sei. Mas se sua figura de bem, se o seu pensamento de bem for coisa material, a Bíblia está errada. Por quê? Porque nem sempre as coisas que acontecem servem para o nosso bem. Tem vezes que acontece um golpe. Um ladrão vem e furta a sua bolsa. O que isso vai aumentar financeiramente na sua vida? Nada, isso diminuiu, isso subtraiu. Ou então o seu chefe te manda embora. O que isso vai trazer de benefício material para a sua vida? Nada. Só o seguro-desemprego, mas daqui a pouco acaba. Então, se a nossa visão for apenas material, nós vamos ver um problema bíblico. Que isso não acontece. Mas perceba que Paulo nunca tem como grande característica dele falar sobre bênçãos financeiras. O que Paulo está falando é que o bem, é que o caráter de Cristo se aperfeiçoe em nós. Afinal, foi para isso, por exemplo, que o próprio Paulo diz que dons foram distribuídos para nós, como igreja, para que juntos nós consigamos chegar na estatura plena de Cristo. Ou seja, tudo o que acontece para nós, por nós e através de nós, é para que o caráter de Cristo se aperfeiçoe em nós. E é exatamente essa grande figura que Eliú está usando aqui no versículo 15. Deus, ele livra o aflito por meio da aflição. Olha que coisa, que paradoxo incrível. E é justamente pela opressão que ele lhe abre os ouvidos. Tem um livro, e aí eu recomendo muito para vocês, é um livro devocional chamado O Vale da Visão. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Não? O Vale da Visão é um livro de orações dos puritanos. Então, é um livro que só tem oração deles. E aí, antigamente, no primeiro semestre, a gente era um pouquinho mais crente, então a gente se reunia todas as noites para orar, para ler as orações dos puritanos. E nós limos, e as orações deles são coisas incríveis, assim, que você fala, cara, como que alguém teve a capacidade de fazer uma oração como essa? E é interessante notar que as nossas melhores orações acontecem nos piores desesperos que nós temos. Parece que quanto mais estamos sofrendo, mais sincera é a nossa oração. Você já parou para pensar nisso? Quando as coisas estão indo muito bem na sua vida, você encara o domingo como apenas mais uma programação. Você encara a sua vida devocional como uma pequena, ou quem sabe, insignificante parte do seu dia. Mas quando você está sofrendo, a primeira coisa que você faz é dobrar seu joelho e orar ao Senhor. Deveria ser assim? Não. Mas, na realidade, muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes as nossas aflições nos aproximam do Senhor. E muitas vezes as aflições são justamente aquilo que o Senhor coloca em nós para nos puxar para perto dEle. Olhar para Paulo nisso me ajuda muito, porque se você olhar para 2 Coríntios, você verá Paulo descrevendo a vida dele e você vai ficar, nossa, que tanto de coisa que aconteceu. Paulo naufragou, Paulo foi picado por cobra, e ele registra isso, é muito interessante isso. Ele foi picado por cobra, ele foi apedrejado, ele foi expulso, ele foi preso e foi morto por conta do evangelho. E aí você, como leitor, fala, nossa, Paulo sofreu muito, né? Sofreu, de fato. Mas ele complementa isso no capítulo seguinte, falando assim, ó, e ainda mais, tinha sobre mim o que ele considerava um espinho na carne. E ele falava que dia e noite, incansavelmente, pedia para que o Senhor tirasse dele o espinho. A resposta do Senhor é muito intrigante, porque ele fala assim, ó, Paulo, a minha graça te basta. Quando você ora, você quer que o Senhor responda a sua oração da forma como você quer. Qual que era a resposta esperada? Vou tirar. Qual a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Talvez o espinho na carne fosse importante para que Paulo lembrasse constantemente que a graça do Senhor bastava a ele. Da mesma forma são os nossos sofrimentos. Muitas vezes eles nos lembram que a graça do Senhor nos basta. Acontece isso com Jó. Dando um spoiler para você do livro, no final do livro, Jó tem um versículo um dos mais lindos da Bíblia, na minha opinião. Ele fala assim, antes
Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lindo isso, né? Antes de passar por tudo isso, ele conhecia a Deus, mas só de ouvir falar. Mas depois de experimentar tudo isso, ele agora pode falar: os meus olhos te veem. Eu não sei qual tem sido a aflição da sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você ama o Senhor, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. E qual que é o seu bem? Que o caráter de Cristo se aperfeiçoe em você. Isso leva a uma pergunta para o nosso sofrimento. E para quando você for aconselhar alguém. A pergunta que você deve gerar no coração da pessoa é: para que Deus está usando isso na minha vida? É uma pergunta que você deve fazer, mas toda vez que você aconselhar alguém, essa pessoa tem que fazer essa mesma pergunta. Muda o foco dela. Para de falar com ela: por que isso aconteceu comigo? E comece a fazê-la refletir: por que isso está acontecendo? E todas as vezes que eu fiz isso, eu tirei respostas muito crentes dos meus aconselhados. Eu falei: não, eu acho que é para mudar isso na minha vida. É para aumentar a minha fé nisso. É para isso. Essa é uma dinâmica muito especial. Pode passar, porque a gente está... Ih, volta um pouquinho. Ah, não, pode passar. Eu ia entrar nisso aqui, mas isso aqui daria pano para a manga. E não vai ter tempo, não. Você passou 2? Volta aí. É essa aí que eu queria. É isso aí. Então aqui, ó. A gente tem Jó sentindo, e já é engraçado que ele fala que ele está se sentindo como um adversário de Deus. É como se ele tivesse num grande tribunal. Ele fala isso no capítulo 33. É como se ele estivesse contendendo contra o próprio Senhor. E ele está cobrando do Senhor: Senhor, eu quero que você me responda. Se apresente aqui, ó, apresente suas credenciais, apresente quem o Senhor é. Você precisa falar o que está acontecendo comigo. Essa é a grande questão de Jó. Só que a gente tem, no próprio capítulo 33, verso 12 e 13, a realidade dizendo que Deus é maior do que o homem. E ele não dá conta de todos os seus atos. A criatura não possui uma jurisdição para auditar contra o Criador. E é muito interessante que o próprio Deus vai falar isso para Jó, e vocês verão, ele fala assim: onde você estava quando eu coloquei os firmamentos do céu? Onde você estava quando tudo veio à existência, Jó? Você não estava, mas eu estava, disse o Senhor. Jó, onde você estava quando você nasceu? Ou quando uma planta surgiu? Ou quando as estrelas foram colocadas no firmamento? Jó, você não estava, mas Deus estava. Como que nós queremos controlar o Deus que tudo criou, inclusive a nós mesmos? Como que nós queremos guerrear contra o Deus que tudo fez e que tudo sustenta? Como nós queremos falar para Deus como a forma como Ele deve agir? Mas muitas vezes nós queremos. Muitas vezes nós queremos determinar ao Senhor a forma como Ele deve agir. Mas, queridos, isso não deveria acontecer, porque Deus, Ele é soberano. Deus é aquele que está acima de todas as coisas. E nós não podemos controlar a Deus. Então, a nossa demanda, ela precisa ser suprida e entendida a partir da realidade divina. Deus é soberano. E se isso está acontecendo na sua vida, significa duas coisas. Deus determinou que isso acontecesse. E Deus não sai do controle. Mesmo quando as coisas parecem sair do controle, como estava aparecendo para Jó, ele o fala: Deus é soberano. Aqui, ó, o versículo 23, por exemplo, fala sobre isso, no capítulo 37. Ele diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Jó precisava entender que diante dele estava o Deus Todo-Poderoso, o qual nós não podemos alcançar, porque é grande em poder e majestade. Pode passar? Para a gente avançar um pouquinho mais. É porque estava antes, né? Tá. Você me trollou, Biel. Vamos lá. O texto B aí, o segundo pilar do aconselhamento cristão, é que a justiça de Deus, ela é imutável. Não sei se vocês tiveram essa experiência que é registrada ali, ó. Mas muitas vezes nós queremos avaliar a Deus pela nossa circunstância imediata. Então, quando as coisas parecem fugir do nosso controle, a nossa tentativa é de olhar para Deus e falar assim: Deus, eu acho que você não está tanto no controle como eu pensava. Está vendo que eu falei que o diácono não espera? Ele não espera. Ele não espera de fato. Mas a grande ideia é que muitas vezes, quando nós estamos perdendo o controle da nossa vida, nós transferimos isso para o próprio Deus.
Você quer ver quem pensa dessa forma? Tem uma grande cosmovisão, eu passei para os meninos na aula passada. Tem uma grande cosmovisão que pensa que Deus ele cria o mundo, ele cria, ele coloca o homem, ele cria o homem, mas assim que acaba, assim que Adão e Eva é criado, ele sai da realidade. Ele deixa agora que o mundo ele siga o seu próprio curso. Então, existem pessoas, eu não sei se são os deístas. Ninguém está com a folhinha aí não, né? Que eu passei ela passada? Tá. Mas existe essa grande cosmovisão, que pensa que, por exemplo, as catástrofes que acontecem porque Deus perdeu o controle. Na verdade, ele não perdeu o controle, ele saiu do controle. Ele deixa o homem agora se virar. Então, é por isso que a gente tem as guerras mundiais, é por isso que nós temos as pestes, é por isso que nós temos as epidemias, porque Deus não está no controle. A grande questão é que, biblicamente, nós não conseguimos pensar dessa forma. Porque o próprio Deus que criou todas as coisas é o próprio Deus que sustenta todas as coisas. É o Deus que sustenta a história. E Eliú, ele está querendo agora, nesses próprios versos dele, falar exatamente isso para Jó. Ele está querendo que Jó, então, entenda quem é esse Deus. E saiba que esse Deus, ele opera mesmo quando isso acontece fora da nossa própria realidade, da nossa própria construção cognitiva. Então, tem vezes que nós pensamos, não, se Deus fosse justo, uma criança nunca seria estuprada. Você não já falou isso? Ou já pensou sobre isso? Porque eu já pensei, meus queridos. Se Deus fosse justo, não existiria pedofilia. Se Deus fosse justo, não existiria o feminicídio. Se Deus fosse justo, a nossa política seria diferente. Se Deus fosse justo, a gente começa. Se. Porque o que parece é que as coisas que acontecem mostram ou não que Deus é justo. Nós queremos e nós começamos a auditar Deus a partir das coisas que nós mesmos fazemos. E essa grande questão é que ele não quer que Jó faça. Ele quer que Jó entenda que a justiça de Deus ela não oscila com as nossas emoções. Perceba que é muito interessante que quando a Bíblia utiliza a figura de rocha para falar sobre Deus. Por que a Bíblia utiliza a figura de rocha? Porque a rocha é imutável. A rocha é firme. A rocha não muda. Se você já deve ter assistido a história dos 3 porquinhos, né? E se você perceber a construção que eles têm e onde as casas são construídas, você perceberá algo tremendo da engenharia civil. O solo influencia tanto quanto o material que é usado. Então, se você constrói uma casa em um bom solo, a probabilidade dessa casa ela continuar existindo com o passar do tempo é muito mais alta. Lá na minha cidade, por exemplo, o nosso solo é muito arenoso. A minha cidade era um grande manguezal antigamente. O mangue ele não tem densidade nenhuma, né? Ele é uma lama. Então, lá nós instituímos que as construções não podem passar de 10 metros. Então, se você for na minha cidade, não vai ver nenhum prédio. O prédio maior que tem deve ter 3 andares, contando com pavimento térreo. Por quê? Porque o meu solo não é apropriado para isso. Então, a gente não constrói. Quando a Bíblia fala que Deus é a rocha na qual nós nos firmamos, ele está falando que Deus é um terreno fértil para que o firmamento aconteça. Porque Deus é inabalável. Deus não muda como nós mudamos. Você muda. Tem um dia que você está com um sorriso de ponta a ponta da sua orelha. Tem dias que você está com um bico do tamanho do mundo. Tem dias que você está feliz. No mesmo dia você está feliz e triste no mesmo momento. Por quê? Porque nós oscilamos. Deus não. Deus não pratica a perversidade. Ele não perverte o seu juízo. Deus é justo. Importa que nós acreditamos nisso. A gente vai ter que passar um bocado, pessoal. Eu vou ter que caminhar. Pode caminhar aí. Tá. Pode passar também. Pronto. Isso aqui eu queria falar com vocês, que eu acho muito interessante também. Tá? A gente já está no terceiro pilar do Conselho de Jó, quando ele vai falar que Deus ele é sábio e é justo. Agora ele quer falar, então, sobre o que está acontecendo de errado com Jó. Isso é muito importante, porque Jó ele tem uma escadinha que muitas vezes nós seguimos também quando nós passamos por aflição. Primeiro, o clamor errado. Muitas vezes, quando nós passamos por aflição, nós clamamos por alívio. Você está tão intenso naquela aflição que você só quer que aquilo te alivie. Observe como Jó fala isso no capítulo 35. Eu vou focar um pouco mais nesse slide e a gente para aqui, tá? Ele vai falar assim, ó, por causa das muitas opressões, os homens clamam. Clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Os homens, nesse momento, só estão clamando para que eles parem de sofrer.
Mas por que eles não clamam ao próprio Senhor, que inspira as canções de louvor durante a noite? Noite tem a ver com sofrimento. Você lembra daquele grande versículo famosíssimo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Noite tem uma ideia de sofrimento. Então, a grande questão de Eliú é que o próprio Deus faz e nos dá canções de louvor, mesmo quando nós passamos por aflições. Por que então que, em vez de nós clamarmos por nos tirar da aflição, clamarmos para cantarmos em meio à aflição? Tem uma banda, ela é uma banda católica, mas aqui para nós, eu gosto dessa banda. Rosa de Saron. Tem uns rock pesadinho, gostoso, cara. Vou passar para vocês depois. Mas não falem para o pastor. Vou passar no grupo da igreja. Rosa de Saron, eles têm uma música chamada Dançando na Chuva. Deixa eu contar para vocês essa música, a história dela, e a gente encerra nesse slide aqui. Essa música é de uma menina que era fã dessa banda, e ela então encontra essa banda em um hotel que eles estavam hospedados. E aí essa menina, ela começa a falar sobre a vida dela, e ela fala que ela tinha uma depressão profunda, e que ela não tinha um dia que ela não se sentisse triste. Só que essa menina, em todos os shows dessa banda, eles ficavam pensando, nossa, como que você se sente triste e ao mesmo tempo você vive? E ela falou assim, eu já orei muito para que o Senhor tirasse a dor de mim. Mas eu mudei minha oração. E a minha oração agora é que mesmo em meio à dor, eu consiga chamá-la para dançar. Porque eu já entendi que eu vou viver com dor a minha vida toda. Agora eu preciso, em vez de recusá-la, aceitá-la e chamá-la para uma dança. E aí a música tem uma parte que fala assim, sempre que alguém tira a dor para dançar, eu toco o que não sou capaz de alcançar. Que bom poder te olhar dançando na chuva. Olha que interessante. Em vez de nós recusarmos a dor, por que nós não chamamos a dor para dançar? E mesmo em meio às aflições, tenhamos bom ânimo. Afinal, o Senhor não nos leva a acreditar que Ele nos livrará das aflições. E nunca nos prometeu isso. Mas Ele nos prometeu nos dar canções de louvor, mesmo em meio à noite. Por quê? Porque nós podemos ter bom ânimo. Afinal, Ele venceu por nós. Então, pare de clamar errado. Lembre-se que a dor não pode nos conduzir a exigir que Deus justifique seus atos diante de nós. Não exige de Deus que Ele justifique-se a si mesmo. Afinal, a nossa justiça não coloca Deus em dívida. Deus transcende os nossos méritos. Sua sabedoria não está submetida ao nosso tribunal. Passa o último slide, por favor. Pode passar. Ok. Lembre-se sempre, enquanto você estiver passando por sofrimento, ou quando você estiver aconselhando alguém que está em sofrimento, o foco nunca está na pessoa. O foco nunca está em você, nem nunca está no outro. O foco sempre está em Deus. Então, se você sofre, deixe-me falar algo para você. Nós podemos lamentar e expor a nossa dor livremente. Afinal, Deus nos deu o espírito de poder clamar Abba Pai. O que significa? Em meio às aflições, você pode clamar a um Deus que te escuta como filho amado. No entanto, não permita que a sua dor se torne o juiz final do caráter divino. Não permita que a sua dor fale que Deus não é justo ao seu coração. Descanse na sabedoria de Deus, que excede a nossa capacidade de compreensão. Mesmo quando nós não compreendemos, nós precisamos avançar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E se você for aconselhar alguém que sofre, evite acusações apressadas e fórmulas mágicas. Ouça a aflição, considere a complexidade da situação e conduza mansamente o coração ferido a esperar do Senhor. Queridos, todos nós sofremos e aconselhamos alguém que sofre. Lembre-se sempre, o foco nunca está em você. O foco sempre está no Senhor, que governa e controla a sua vida e a vida do seu aconselhado. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Eu queria orar com você. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma discordância. Posso liberar uns 3 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida que queira falar, posicionar? Não? Então, de duas, uma. Ou a aula foi boa. Vocês entenderam ou vocês não entenderam nada? E a gente está indo para casa sem nada hoje. Vamos orar ao Senhor. Pai querido que nos escuta e nos atende, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que estivemos juntos.
Agradecer ao Senhor, ó Pai, porque mesmo em meio ao sofrimento, nós somos chamados a confiar, a descansar no Senhor. Ajuda-nos, Pai, a passar pelas nossas aflições de maneira a glorificar o Teu nome. E ao mesmo tempo, ó Pai, nos dê sabedoria a olharmos para o sofrimento do outro e podermos nos colocar como um instrumento do Senhor a fim de propagar as boas novas ao outro. Que nós entendamos, Pai, a grandiosidade da obra que o Senhor nos comissionou a fazer. Que nós sejamos igreja e que assim, ó Pai, nós consigamos ter sensibilidade a olhar por outro. Humildade, ó Pai, para entendermos a nossa própria condição. E zelo pela Tua palavra, ó Pai, para nós entendermos que ela é a nossa única regra de fé e de prática. Não permita que os nossos conselhos nasçam de uma compreensão humana ou de uma má teologia, mas que nós, ó Pai, uma vez que estamos firmados no Senhor, entendamos e compreendamos a Tua santa e sagrada Escritura. E que assim apliquemos ela ao coração de todos aqueles que um dia nos perguntarão e nos questionarão sobre conselhos. Ajuda-nos, assim como Eliú sentiu uma ira santa pelo pecado, e nos colocarmos à disposição dos nossos amigos, a fim de conduzirmos a Cristo e apresentarmos o Cristo que vive e reina eternamente àquela pessoa. É no nome dele que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Queridos, privilégio estar com vocês em mais uma aula. Que Deus abençoe e os conduza em segurança. Os traga de volta hoje pela noite.